Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje eu vou trazer a visita de Humberto de Campos, nosso irmão X, ao planeta Marte, que está relatado no capítulo 6 do livro Novas Mensagens, a psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, ele mesmo, irmão X. E essa mensagem é do dia 25 de julho de 1939. Ou seja, alguns relatos de Humberto de Campos sobre a tecnologia, astronomia e astrofísica já sofreu alterações, visto que desde a data dessa psicografia já se passaram aí por volta de 82 anos, né? Estamos aí em 2021. Então pode ser que algumas coisas estejam desatualizadas quando ele vai contar um pouco sobre como está a tecnologia na Terra. Porém, fiquemos aí com a mensagem moral que ele vai trazer e sobre essa experiência riquíssima, que é realmente muito conhecida na internet, esse relato de Humberto de Campos, e que agora eu vou trazer aqui para nós refletirmos sobre ela. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho em outras redes sociais, o meu Instagram de psicólogo é @wigomperpsi e o meu pessoal é @wigomp. Eu estou deixando aqui na descrição também para vocês. Facebook é William Gonçalves, para quem quiser seguir lá e acompanhar as publicações também sobre espiritualidade, sobre espiritismo, enfim, sobre psicologia também. E a mensagem da reflexão de hoje, de Jesus, é: na casa de meu pai há muitas moradas. Allan Kardec apresenta no Livro dos Espíritos, especificamente na introdução, alguns pontos importantes da doutrina espírita, que todo estudioso espírita deveria e precisa conhecer para se ter segurança a fim de discernir a respeito das consequências morais fundamentadas no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E alguma dessas orientações, hoje eu vou ressaltar uma principal, que é a questão da pluralidade dos mundos habitados, assim especificadas e referidas nas obras da codificação. Então nós vamos ter lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec retrata muito sobre a questão de vários planetas habitados, da diferença evolutiva, nós já trouxemos aqui no canal também. Ou seja, os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para os objetivos final da providência. Portanto, nós, enquanto espíritas, compreendemos que todos os planetas têm a sua habitação, claro, nos planetas mais evoluídos, tem e é muito diferenciada as habitações, a forma física. Em alguns muito mais evoluídos não existe a forma física conforme nós a entendemos. Entendemos e compreendemos também que cada corpo vai se adaptar aí à região planetária conforme os objetivos, e nós vamos entender aí o objetivo da encarnação, e nós vamos entender aí por esse relato de Humberto de Campos, no capítulo 6, como que foi essa viagem dele a Marte. Antes de entrarmos no capítulo, Humberto de Campos diz que não detalha muito a viagem, porque é como se fosse nós aqui, hoje em dia, pegássemos um avião do Rio de Janeiro a Nova York, por exemplo. O trajeto, se a gente pegar esse trajeto e não fazer nenhuma parada, né, em aeroportos, em outros lugares, nós vamos direto do Rio a Nova York, nós vamos perceber da viagem o que nós vemos ali da janela do avião, do lado que nós estamos sentados. Então provavelmente a gente não vai conhecer o outro lado e a gente vai ter uma vista da viagem superficial. E ele falou que foi assim com ele. Ele foi convidado por uma caravana para visitar o planeta Marte e ele não traz muitos detalhes desse trajeto devido a isso, que deve ter sido muito rápido e ele não sentiu muito por estar ali do lado
talvez, da nave ali, não viu o todo, então ele traz o detalhe muito pouco dessa viagem. Ele fala que saiu do planeta, entrou sim num aparelho, foi até Marte, ou seja, num aparelho como ele deve descrever ali, no automóvel, numa nave espacial, conforme nós entendemos hoje em dia, só que num plano espiritual muito diferente. A gente vê lá no livro Nosso Lar que o André Luiz relata, por exemplo, na colônia muito próximo da Terra, o Aeróbus, que já era então, em 1939, 40, que o André Luiz retrata isso no livro Nosso Lar, ainda conhecíamos muito pouco sobre esse aparelho. Hoje já é estudado um pouco mais, vários espíritos já relataram, mas a gente não tem como trazer as minúcias dessa viagem e o Humberto de Campos não traz. Então, só para explicar aí para vocês. Como sempre, nós não vamos trazer o capítulo todo, vamos centralizar na viagem e na chegada. Para quem quiser ler o capítulo, é muito interessante e é muito bom para estudar, quem gosta de estudar aí a pluralidade dos mundos habitados. Vamos então à leitura. Depois de alguns segundos, chegávamos ao termo da nossa viagem vertiginosa. Dentro da atmosfera marciana, experimentávamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, eu divisei cidades fantásticas pela sua beleza inédita, cujos edifícios de algum modo me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem movidas por novos elementos do nosso hélio, balançavam-me aos pés das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Aos meus olhos, desenhavam-me panoramas que o meu espírito imaginara apenas para os mundos dos ideais da mitologia grega, com os seus paraísos cariciosos. Aturdido, interpelei o chefe da nossa caravana, que se conservava silencioso. Se a Terra julga a influência de Marte como profundamente belicosa, como podemos conciliar a definição dos astrólogos com os espetáculos reais? E porventura, respondeu-me o excelente mentor espiritual, chegaste a conhecer no planeta terrestre um homem ou uma ideia retirando a humanidade de sua rotina sem sofrimento e sem guerra? Para o nosso mundo, Marte é um irmão mais velho e mais experimentado na vida. Sua atuação no campo magnético de nossas energias cósmicas verifica-se de modo que os homens terrenos possam despir os seus envoltórios de separatividade e de egoísmo. Mas, nesse instante, havíamos chegado a um belo cômoro atapelado de verdura florida. Ante os meus olhos, atônitos, rasgavam-se avenidas extensas e amplas, onde as construções eram fundamentalmente análogas às da Terra. Tive então ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Que esclareceu o mentor que nos acompanhava. Os marcianos já solucionaram os problemas do solo e já passaram pelas experimentações da vida animal em suas faces mais grosseiras. Não conhecem os fenômenos da guerra, e qualquer flagelo social seria, entre eles, um acontecimento inacreditável. E volveram sem as expiações coletivas.
amarguradas e terríveis, com que são atormentados os povos insubmissos da terra. As pátrias aí não merecem o tributo do sangue ou da morte de seus filhos, mas são departamentos econômicos e órgãos educativos, administrados por instituições justas e sábias. Era tempo, contudo, de observarmos a cidade com as suas disposições interessantes. O leitor não poderá dispensar o nome dessa cidade prodigiosa, e a falta de termos comparativos, vamos chamá-las de Marciópolis. Então Humberto de Campos dá um nome ali carinhoso para a cidade para ficar mais compreensível aos nossos ouvidos. Continuemos no texto, orientados pelo amigo que nos dirigia a singular excursão, atingimos extensa praça, onde se erguia um templo maravilhoso pela sua imponência tocada de majestosa simplicidade, e onde, ao que fomos informados, se haviam reunido todos os credos religiosos. De uma de suas eminências vimos o nosso sol bastante diferenciado, entornando nas paisagens as tintas do crepúsculo. A vegetação de Marte, educada em parques gigantescos, sofria grandes modificações em comparação com a da Terra. É de um colorido mais interessante e mais belo, apresentando uma expressão avermelhada em suas características gerais. Na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas, que nos reclamaram a atenção. Explicando-nos o mentor da caravana fraterna que se tratava de espessas aglomerações de vapor de água, criadas por máquinas poderosas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido nas regiões mais pobres e mais afastadas do largo sistema de canais que ali colocavam os grandes oceanos polares em contínua comunicação uns com os outros. Tais providências, explica o espírito superior e benevolente, destinam-se a proteger a vida dos reinos mais fracos da natureza planetária, porque em Marte o problema da alimentação essencial através das forças atmosféricas já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores, como acontece na Terra, superlotadas de frigoríficos e de matadouros. Todavia, ao apagar das luzes diuturnas, o grande templo de Marciópolis enchia-se de povo. Observei que a nossa presença espiritual não era percebida, mas podíamos examinar a multidão à vontade em seus mínimos movimentos. Então, só uma pausa aí no texto. Humberto de Campos estava ali, mas não estava sendo visto pela população encarnada de Marte. Então, ali ainda assim existe a diferença vibratória. E quando ele fala aí dessa questão da alimentação, é que nós entendemos, quando a gente estuda aí as questões espirituais, que muito provavelmente a Terra evoluindo, nós vamos melhorar os nossos hábitos alimentares e cada vez mais nós vamos aprender e compreender como poderemos tirar também esse alimento através das vibrações. Claro que isso vai demandar tempo, né? Porque a gente vai ter que ter vibrações melhores na Terra e também um ar mais puro, que possamos conseguir isso aí rápido, porque desde essa psicografia aí, como eu disse no início, mais de 80 anos, nós ainda não conseguimos mudar muita coisa. Já mudou bastante, já temos uma consciência maior em torno da alimentação, mas ainda temos um longo caminho aí a percorrer. Todos os grandes centros deste planeta, esclareceu o nosso amigo e mentor espiritual, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. O único orbe de aura infeliz nas suas vizinhanças mais próximas e desde muitos anos enviam mensagens ao globo terráqueo através das ondas luminosas
aos quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Ainda há pouco tempo, o Instituto de Tecnologia da Califórnia inaugurou um vasto período de experimentações para averiguar a procedência dessas mensagens misteriosas para o homem da Terra, anotadas com mais violências pelos balões atmosféricos, conforme as demonstrações obtidas pelo Dr. as suas experiências científicas. Robert Millikan, perdão. A palestra esclarecedora seguia a seu curso interessante, mas os movimentos na praça acentuavam-se sobremaneira. No horizonte surgia uma grande estrela de luz avermelhada, enquanto os 2 satélites marciáticos resplandeciam. Todos os olhares fitavam o céu ansiosamente. Aquela estrela era a Terra. Uma comissão de cientistas iniciou da tribuna maior do santuário uma vasta série de estudos sobre o nosso mundo distante. Então ali vocês percebem que eles estão num templo e os cientistas que vão dar a palestra da noite, no qual ali ele já vai falar que a ciência é unida à religião e que aquele templo não tem vinculação com uma só religião. As religiões, apesar de ter religiões diferentes, elas conversam entre si e se respeitam. Quem sabe um dia a gente consiga chegar a isso aqui no planeta Terra, que seja o mais rápido possível. Aparelhos luminosos foram afixados na praça pública, ao passo que presenciávamos a exibição de mapas quase irrepreensíveis dos nossos continentes e dos nossos mares, teorias notáveis com respeito à situação espiritual do planeta terrestre foram expendidas, entendendo perfeitamente as ideias dos estudiosos que as expunham através da linguagem universal do pensamento. Então ali muita gente questiona aqui, né? Como que os espíritos comunicam? Se lá em Marte pode ser outra língua, enfim. Pela indução do pensamento, Humberto ali estava entendendo tudo e o mentor provavelmente também, que era mais evoluído, devia estar compreendendo ali pelo pensamento e passando para eles as principais ideias. A Terra enviava-nos a sua claridade em reflexos trêmulos e tristes, observando então que os marcianos haviam povoado o seu templo de telescópios poderosos. Enquanto os melhores aparelhos da América possuem um diâmetro de 200 polegadas com a possibilidade de aumentar a imagem de Marte 12.000 vezes, a astronomia marciana pode contemplar e estudar a Terra, aumentando-lhe a imagem mais de 100.000 vezes, chegando ao extremo de examinar as vibrações de ordem psíquica na sua atmosfera. A nossa grande surpresa não parou por aí. Entre os mais avançados aspectos de evolução e de cultura, enquanto a luz avermelhada da Terra tocava a nossa visão espiritual, víamos que todas as multidões do templo se haviam aquietado de leve. A ciência unida à fé representava um dos espetáculos mais belos para o nosso espírito. Vimos então que ao influxo poderoso daquelas mentes, irmanadas no mesmo nível evolutivo pela sabedoria e pelo sentimento, formara-se sobre o santuário uma estrela luminosa, em cujos reflexos desceram do alto um mensageiro celeste. Recebido com as mais intensas vibrações de júbilo divino e silencioso, a figura quase angélica começou a falar depois de uma prece comovedora. Então aí chega um irmão muito evoluído, que ali em Marte, pelo que o Humberto de Campos está falando, todos os encarnados estavam vendo ele. Havia essa possibilidade aí de uma comunicação mediúnica mais ampla. Vamos ver então o que esse mentor fala. Ele vai falar o seguinte: irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a Terra. Rebelde e incompreensível. Debalde, os astrônomos terrenos vos procuram ansiosos nos abismos do infinito. Seus telescópios estão frios, suas máquinas geladas.
Faltam-lhes os ardores divinos da intuição sublime e pura, com as vibrações da fé que os levariam da ciência transitória à sabedoria imortal. Fatigados na impenitência que lhes caracteriza as atividades inquietantes e angustiosas, os homens terrestres precisam de iluminação pelo amor, a fim de que se afastem do círculo vicioso da destruição na tecnocracia da guerra. Lá os irmãos se devoram uns aos outros com indiferença monstruosa. Os povos não se afirmam pelo trabalho ou pela cultura, mas pelas poderosas máquinas de mortifício e de arrasamento. Todos os progressos científicos são patrimônios do egoísmo utilitário ou elementos sinistros de ruína e da morte. Enquanto as árvores de Deus frondejam no caminho da vida e do tempo, cheias de frutos cariciosos, as criaturas terrenas consideram-se famintas de violência e sangue. A ciência de seres como esses não poderiam entender as vibrações mais elevadas do espírito. Os vícios de uma falsa cultura casam-se aos vícios das religiões convencionalistas que estacionam em exterioridades nocivas ou se detêm nos fenômenos sem cogitar das causas profundas, esquecendo-se o homem do templo divino do seu coração, onde as bênçãos de Deus desejam florir e semear a vida eterna. Tão singulares desequilíbrios provocam na personalidade terrestre um sentido bestial que lhe corrompem os mais preciosos centros de força e somente agora cogitam as instituições divinas da transição necessária, a fim de que a vida na Terra se efetive com o sentido da verdadeira humanidade, ali conhecida tão somente na exposição teórica de alguns espíritos insulados. Irmãos, contemplemos a Terra e peçamos ao Senhor do Universo para que as modificações precisas ao seu aperfeiçoamento sejam menos dolorosas ao coração de suas coletividades. Oremos pelos nossos companheiros iludidos nas expressões animais de uma vida inferior, de modo que a luz se faça em seus corações e em suas consciências, possibilitando as vibrações recíprocas de simpatias e comunicação entre os dois mundos. A multidão ouvia-lhe a palavra atenta e comovida, e nós lhe escutávamos a exortação profunda como se fôramos convocados de longe pela harmonia mágica da lira de Orfeu, quando o nosso mentor espiritual nos acordava do êxtase a nos bater levemente nos ombros, nos chamando ao regresso, para ir embora, né? Em todos os lugares, Humberto termina, há os que mandam e vivem e os que obedecem. Na categoria dos últimos, voltamos às esferas espirituais da Terra, como homem ignorante que fizesse um voo sem escala através do mundo confundido e deslumbrado, embora não lhe seja possível definir o mais leve traço de seu espantoso caminho. Belíssimo texto aí, né, pessoal? E reflete um pouco, né, nos enche aí de emoção e também de vontade que o nosso orbe seja o mais rápido possível, esse orbe de paz, de caminho, de trabalho espiritual, que as religiões sejam mais irmãs, que o respeito esteja mais firme, que o amor que o Cristo nos ensinou cada vez mais se fortaleça. E é claro aí que com essa evolução a gente percebe como que a tecnologia, a ciência, enfim, todas as áreas da ciência, da pesquisa se desenvolve junto e nós temos um planeta mais tranquilo de vivenciar, com pouco ou quase nenhuma violência. E esse é um parâmetro para a Terra, que a Terra vai chegar com a evolução da humanidade, dos espíritos que aqui estão encarnados, com essa missão de melhoramento do planeta, e que nós possamos sempre ser um desses espíritos, melhorando primeiro a nós mesmos, ao nosso ambiente, as pessoas que estão à nossa volta,
E é claro, aqueles que têm uma missão grandiosa, melhorando a sua comunidade, o seu estado, enfim, o seu país, para que a gente possa caminhar junto rumo a essa evolução, porque quando a gente ouve uma reflexão como essa, a gente fica com vontade, né, de estar num planeta como esse. Eu agradeço imensamente a quem chegou até aqui, pelo carinho, pela paciência comigo. Curta e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa reflexão. Eu já peço também perdão por alguns ruídos que teve na gravação. Mil perdões, mas é porque como a gente grava no final de semana, às vezes, né, como eu já disse aqui algumas vezes, os vizinhos, né, mais próximos daqui estão em casa, reunidos em família, então às vezes aparecem algumas vozes, mas eu peço desculpa e agradeço o carinho e a paciência de todos vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima reflexão. Graças a Deus.